Ai, Corinthians. Cor- cor- Tá menos pior, tá menos pior. Não tá menos pior, é verdade. Menos pior. Pô, muito triste Mas, aí que é, aquela Kira do Band Kids lá está internada aí em uma é, clínica, de reabilitação, né? Fiquei um sabendo. rehab. Toda a sorte aí, Renata Sayuri. Sorte aí, musa da nossa adolescência. Um beijo, Renata Sayuri. Um beijo para você. Muita sorte na sua vida. Tomara que você se recupere, Kira. Volta pro Band Kids, Kira. Depois que você Não saiu do Band existe. Kids, desandou aquele trem lá. Faz o Rede TV Kids. Faz aí, volta, Kira do Band Kids. Bom, vamos lá, vamos falar aqui do seguinte: são dois assuntos, né? Um giro de notícias, edição no pelo, daquele jeito que você gosta, tá certo? Só lembrando que mais cedo aí a gente fez um Mercadinho da Bola ao vivo, tá? Caso você não veja, não está na aba de vídeos, está na aba de ao vivo, tá bom? Às vezes você não recebe o vídeo, você vai lá na aba de ao vivo, tem o Mercadinho da Bola de Futebol Brasileiro completinho lá. O começo é todo o Mercadinho da Bola, dos 30 minutos pra frente a gente responde umas dúvidas ali da galera, vai conversando com o pessoal, mas 30 minutos exatamente dá Mercadinho da Bola como se fosse um vídeo comum, tá? Então pode assistir lá tranquilamente, beleza? Bom, vamos lá, vamos falar aqui desse assunto primeiro, vamos falar de uma matéria que saiu no Gol.com, que inclusive saudades, volta, contrata a gente de novo, muito bons tempos, né, Pepe? Viagem para a Inglaterra 2 vezes, trabalhar com o Gol.com, Nissan, Era bom não, mesmo, foi não legal. pode falar puta jogador, a gente não Não podia pode, mas falar. era, pô, mas era maneiro. Era Gostei. maneiro, pô. Acho que foi um dos trabalhos mais divertidos que a gente já fez, cara. Esse da Inglaterra foi muito legal. E 2 vezes Eduardo ainda. perde avião. Mas eu não perdi avião de nada. Ah, não te mandaram, né? É, eu fui. Teve overbooking, foi erro da Teve, companhia. mas você chegou um pouquinho atrasado no aeroporto e você se lascou. Não, Pepe, eu cheguei no horário, pô. Você chegou depois de mim. Aí eu fui embora, você ficou, meu. Não, mas aí tem overbooking. É independente de eu ter chegado primeiro, você chegou muitas horas antes e eu um Não pouco depois. venderam passagem a mais, só que você foi É. um dos últimos a chegar, daí você se lascou. Eu tava na fila lá esperando pra fazer o check-in e tal, e aí os caras falaram, ó, deu overbooking lá, e qual que é a alternativa? Ah, a gente te paga R$ 3.500 e você viaja amanhã. Eu falei, tá bom. Vou fazer o quê? Vou brigar? Eu tenho que fazer. Pois Aí é, o Pepe avisou lá os caras, eles adiaram um dia a gravação e a gente terminou antes do que precisava ainda. Que a gente tinha 4 dias de estúdio, a gente fez em um. é verdade. Bons tempos. Bons tempos. Bom, vamos lá, vamos falar aqui da matéria da Raíssa Simplício no Gol.com, tá? Acompanho ela nas redes sociais, ela faz muito cobertura aí de vários times, principalmente do Corinthians, tá? E ela diz a matéria o seguinte: os 5 motivos que fizeram o Corinthians desistir de Mário Balotelli, tá? O centroavante, de 33 anos, esteve muito perto de uma transferência para o clube de Parque São Jorge, mas alguns pontos fizeram essa negociação melar, tá? O primeiro ponto, e para mim é o mais importante de todos, a decisão do treinador, o Ramon Dias, né? Explanou que o Balotelli não era necessário, né? Aqui ela diz: Ramon Dias nunca quis a contratação de Balotelli no Corinthians. Desde que chegou ao clube, ele sempre foi contrário à busca pelo atacante italiano. Em sua apresentação, o técnico argentino disse que o assunto jamais foi discutido nos bastidores do clube, mesmo que haja confirmação interna sobre as negociações. E ela abre aspas aqui. Desde que chegamos, nunca se falou de Balotelli. Vi de fora que se falou muito, mas não a nível institucional. É muito simples. Para nós, o Balotelli não está nos planos. Para mim, cara, esse motivo é o principal. Podia resumir a matéria a isso aqui, Acabou. tá? Mas as conversas sobre o Balotelli, e aí a gente tem que levar em consideração, são muito anteriores à chegada do Ramon Dias. Então, o papo Balotelli já estava ali há um tempo, antes do Ramon Dias. Tava conversando sobre Carille. Não, Tava na falaram saída que já tinha do. algumas semanas que eles Sim. estavam conversando, que acertaram tudo, o Uhum. Balotelli aceitou, mas aí o Ramon Dias, graças a Deus, chegou a um ponto de lucidez aí, né? Por mais que, como eu falei lá no Cross, porra, se tivesse no meio da tabela, Corinthians bem de dinheiro, eu acho que era válido você trazer o Balotelli. Porque ia Uhum. fazer um barulho, mas o Corinthians tá na zona da degola ali, né? Precisa jogar Exato. bola. Eu não acho que, não sei se o Balotelli tá comprometido. Os últimos vídeos que a gente viu dele é caído, bêbado na Não, rua. mas ele tava treinando, tá bem fisicamente, assim, né? É, mas Aparentemente. porra, mas é muito caro, e era muita grana, né? O Corinthians não tem grana pra É. jogar fora, pra se dar o Então, luxo. mas a conversa sobre o Balotelli já tava ainda com o Antônio Oliveira como técnico, tá? Porque o Antônio Oliveira tinha pedido o Daverson, ele tava pedindo um centroavante mais forte, mais alto, etc. Aquela coisa toda, tá? Então, já tinha essa conversa, aí veio todo o papo de Carille, tudo isso o Corinthians negociando com o Balotelli. E ficou em vias de contratar mesmo, tá? Aí chegou o Ramon Dias e meio que bota a pá de cal na história. Tipo, eu não quero.
Aí o Corinthians fala, então ele não quer, então beleza. Mas os outros motivos aqui. Segundo, valores muito altos, né? Os números envolvidos na operação fizeram o Corinthians recuar também. Embora tratassem como valores normais, o Corinthians entende que seria um montante muito alto por um jogador que vivia um momento de recuperação. Não é recuperação. O momento do Balotelli é de Mano, nulidade. Não é recuperação. é o que eu falei. Ele quer tanto por. Cara, você tá encostado. Se você tivesse outras propostas, você não ia vir pro Corinthians. Então é isso. A Ó, gente tem isso aqui. Você quer? Não quer? Tchau, velho. o Balotelli pediu o seguinte: 3 milhões de euros por ano, que dá 18 milhões de euros atualmente. 18 milhões de reais por ano atualmente, tá? Toda vez, todo ano renovando ali, ia ser 3 milha também. 3 anos de contrato, ou seja, 9 milhões de euros por 3 anos de contrato, dá 60 milhões de reais de salários para o Balotelli, e como é em euro, pode aumentar ou diminuir, tá? Depende como é o câmbio. Mas ele quer receber em euro. Além disso, no momento da assinatura do contrato, o Corinthians teria que pagar para ele 12 milhões de reais, né? 2 milhões de euros em luvas. O negócio chegaria a custar 11 milhões de euros para o Corinthians, 66 milhões de reais para um jogador de 33 anos de idade já, que há muito Que tempo não é não uma joga. certeza. Não é uma É uma certeza aposta. de nada. Tipo, É uma aposta. Terceiro ponto, reação da torcida. A torcida ficou bastante incomodada com a repercussão envolvendo a chegada de Balotelli ao Parque São Jorge e pediu que a negociação não tivesse um desfecho positivo. O incômodo dos torcedores também foi um fator para o recuo do Corinthians nas negociações com o atacante estrangeiro. A expectativa é que a reação dos torcedores fosse justamente oposta, com o nome tendo aprovação imediata na Neoquímica Arena. Cara, isso aqui me incomoda muito, esse motivo. Porque é o seguinte, primeiro ponto, não mostra convicção nenhuma da quem tá trabalhando lá. Não tem convicção, entendeu? E não é exclusividade do Corinthians não, tá? O Santos é igualzinho. Tem outros clubes que fazem a mesma coisa. Joga o nome na rede social, vamos ver como é que os caras agem lá. E outra, uma coisa assim, não tô nem achando que não é o caso do Balotelli, mas você medir tudo que você vai fazer no seu clube pelo Twitter, meu irmão, fecha o clube, fecha a porta e vai fazer outra coisa. Corinthians e Santos faz muito. Faz pra cacete, tá? E a repercussão no Twitter não foi boa. E, cara, não tem outra. Ai, não, Instagram achou maravilhoso. Ai, Mas sei é o quê. isso. É Twitter. Você Twitter. não tem convicção. Você joga ali uma notícia, vamos ver como vão reagir. Caso reajam bem, a gente fecha. Caso o povo vá meio É. contra. Mas na questão do Balotelli, eu acho que até o povo foi a favor, viu? Mas acho que foi muito Eu acho que teve Ramon muita Dias que comoção segurou. mais positiva do que negativa com O relação ao Ramon Balotelli. Dias segurou. Eu acho que É. fez bem. Quarto motivo, pressão interna. Internamente houve pressão de conselheiros e sócios para que o negócio não fosse para frente. As polêmicas protagonizadas pelo atacante italiano, mesmo nos bons momentos, assustaram nos bastidores do Parque São Jorge. O pedido era para que o negócio fosse desfeito e o atleta não se transferisse para o clube. Bom, né, isso aí, beleza. E o vazamento de informações. O vazamento dessa informação foi o que mais incomodou o staff do jogador, né, e o Balotelli. O Balotelli ficou irritado com o fato dos pedidos feitos por ele serem vazados à imprensa. O responsável por iniciar as tratativas, o diretor das categorias de base do Corinthians, Claudinei Alves, concedeu entrevista ao Gol falando sobre detalhes das negociações, o que acabou gerando um incômodo no centroavante. Mas, cara, que clube bota o gerente da base pra contratar o camisa 9 titular do time principal, velho? O Corinthians. Meu amigo, cara, assim, a matéria tá ótima da Raiz aqui, tá? Não é esse ponto. É assim, são os pormenores desses motivos, cara. Né? Não tem convicção, você bota um gerente da base. A sorte do Corinthians é que o gerente da base explanou o negócio pro Gol. Se ele não explana, era capaz de ter contratado. Falar, Ramon, se vira aí com ele, ó, bota ele pra jogar aí, cara. O cara foi caro, bota ele pra jogar. Então, assim, o cara sem querer acabou, né? Até pela falta de experiência, talvez, nesse ramo de negociações, porque, cara, ele é diretor da base, velho. É outra parada, né? O cara vai fechar jogador pra base, não vem um monte de repórter. Por que você tá fechando com o Luizinho do ABC de Natal aí pro Corinthians? Ele não vai explicar, né? Então ele só vai contratando o jogador ali pra base. Aí você bota ele pra negociar um contrato de 6 milhões de euros com um jogador italiano de 33 anos. Pô, meu irmão, sabe? Cadê CEO? Cadê gerente de futebol? Cadê o presidente do clube pra fazer tocar isso aí? Cozinhando até agora, o cara vai lá na Gazeta Esportiva, mete o pau aí, o povo não sabe se fecha ou não fecha, agora falaram que vai fechar. Cada hora é uma coisa. Se eu sou Mas, o Fred cara, Luz lá, eu mando o Corinthians a merda, fala, eu não quero, pô, parece que vai estão me embora. fazendo favor. Ah, Sim. merda, pô. É. Mas assim,
O fato Mas é isso que os caras querem também, né? Então, sei lá. O fato de não ter o presidente do clube envolvido na negociação, tipo, olha, o Capacidade, presidente tá Eduardo. tomando a frente, tá Ele junto não com o tem. seu assessor, até o cara aí mesmo, mas auxiliando, não sendo o principal responsável por isso. Pô, meu irmão, sabe? É amadorismo, cara. Não tem. Aí não dá pra falar, ai, mas a diretoria passada. Não. É amadorismo dele e do staff dele. Permitir isso, porque não é só ele. Tem gente que trabalha com ele, tem os puxa-saco, né? Todo presidente de clube tem os seus puxa-saco. Fica 5, 6 pendurado ali. É, presidente, você é demais, meu. Eu gosto de você. Todos têm, né? Mas o Então, cara é incapaz. feio. Feio, tá? Eu acho que foi bom até pro Balotelli, cara. De não dar certo. Porque, cara, ia ser um pepinão pra todo mundo aqui, cara. Ia ser um pepino, tá? Eu, tipo assim, o Balotelli, eu seria a favor, independente do clube, inclusive se fosse o meu. Ó, Balotelli, contrato até o final do ano, tá? R$ 500 mil por mês. Não tem luva, você precisa se provar na carreira. É o que eu posso te oferecer. Dando certo, ano que vem a gente conversa. Em janeiro a gente senta e conversa. Eu boto aqui um termo de responsabilidade, tá? Que se você fizer tal coisa, tantos números aqui, não é número tipo, ó, 20 gols nesses 6 meses. Não. Se você fizer aqui, participar diretamente de 10 gols, eu vou sentar e renovar seu contrato com 1,5 milhão por mês. Sabe? Tipo, mas ele tem que mostrar alguma coisa. Ele não tá vindo fazer um favor pra ninguém. Eu entendo que ele tem que valorizar o próprio passe, ele tem que fazer a proposta que lhe cabe, mas o clube não pode totalmente onerar o seu próprio clube e falar, beleza, vou contratar um cara aqui, porque você não tem certeza que ele vai render nada. Inclusive a tendência é que não, por causa do histórico dele recente. Cara, ele não conseguiu jogar na segunda divisão da Itália, Pois é, tá? então. É Foi mal questão lá. de, pô, vamos na boa, né, meu? Não precisa, por mais que seja, eu acho que Ah, ia ser mas... mediaticamente legal, mas não Aham. sei se puta merda, quero comprar a camisa do Balotelli. Eu não Então, ai, sei. mas ele falou que ele tá focado em voltar pra seleção italiana. Quando ele foi pro Brescia, ele falou a mesma coisa. Meu foco é voltar pra seleção italiana. Vim aqui pra jogar na Itália, pra todo mundo aqui me ver e eu voltar pra seleção. Ele foi pra Itália, não jogou porra nenhuma e teve que ir embora. E não voltou pra seleção italiana, cara. Então, não é o Corinthians que vai fazer isso. Até pode vir poderia vir e dar certo, tá? Mas a tendência, pelo histórico dele, é que isso não aconteça. Então, eu É, acho que acabou sendo bom pro Corinthians que essa informação vazou e etc. Porque eu acho que o Corinthians ia acabar se lascando nessa história, tá? Porque é muito caro, cara. O Balotelli não ia fazer 30 gols por temporada. E não, ele tá envelhecendo. Ele não tem 27 anos. 3 anos pro jogador mas de essa, 27 né? anos. Além de tudo, ele tem 33. E ele foi dispensado pelo último clube na Suíça. Aliás, na Turquia. Põe isso na Será? consideração, né? Antes de entrar no próximo assunto, vai lá na rifinha, o link está aqui, tá certo? R$ 100 por número. Eu sei que é um número alto, sei que é um valor alto, mas são apenas 1.000 números. O prêmio, R$ 40 mil em hominho. Fui corrigido hoje na live, né? Os bonecos aqui, os hominhos, action figures, para quem é fresco, tá? R$ 40 mil em hominho. Eu mando entregar de transportadora na casa do vencedor ou 25 mil no Pix. Você escolhe, tá? Por que 25 mil? Porque é o preço que uma loja me ofereceu pelo pacote todo. Só que eu tenho certeza absoluta que tem coisas aqui que você vendendo separadamente, com paciência, pega até uns 60, tá? Mas, enfim, 40 é o quanto eu gastei nesse negócio todo aqui, tá? Tirando a chuteira do Cristiano Ronaldo ali, tá bom? Além disso, top 3 ganhadores, 10 mil pro primeiro, 8 mil pro segundo, 7 mil para o terceiro, são só 1.000 números, então fique esperto, se você quiser participar de top 3 aí, não dá pra você ir comprando um monte de número em cima da hora, é melhor, é estratégia diferente, você pegar números antes, tá bom? O link tá aí na descrição ou vai em futirinhas.net, beleza? Bom, segundo assunto aqui, Pepsinho. Ah, Pepsinho. É a resposta do Pedrinho ao John Textor. Nada deu que o no John Textor meio. tenha falado nenhuma merda absurda, não, não é esse caso Primeiro, o que aqui. que o John Textor falou? John Textor participou de um quadro ali no Globo Esporte que é muito bom, que chama Abre Aspas. Ele deu uma entrevista de mais de 2 horas ali pro Globo Esporte, falando de vários assuntos, inclusive de SAF, e em determinado momento do assunto SAF, ele fala sobre a 777 no Vasco, né? E o Pedrinho respondeu, né? Ele falou: a 777 descumpriu várias coisas com relação no contrato do Vasco, né? E aí ele falou o seguinte, ó. Vou só resumir o que o John Textor falou, ó. Em entrevistas ao quadro Abre Aspas do Globo Esporte, Textor disse que a atual situação do Vasco causa insegurança no futebol brasileiro e criticou a ação judicial movida pelo clube associativo, no caso, liderado pelo Pedrinho, né? Que tirou a 777 Partners do controle do futebol. Na opinião de Textor, o Vasco deveria ter esperado a empresa violar alguma cláusula do acordo, fecha aspas.
E aí o Pedrinho respondeu: ele não teve acesso ao contrato. Então, o juiz que deu a liminar está errado? De fora, as pessoas vão falar as coisas que não sabem como falaram diversas vezes. Como eu apanhei nessa situação. Respeito muitos aspectos que ele abordou na entrevista. E eu não fico chateado com isso. Outras pessoas também opinaram de forma equivocada. Brevemente, vocês também vão entender ainda mais sobre esse caso. Meu respeito pelo John Textor é muito grande. E com todo respeito a ele mexeu em um campo que ele não tem conhecimento. Falou que a 777 não descumpriu nada. Mas eles, na verdade, descumpriram diversas coisas acordadas com o Vasco. Né? Então, aqui eu concordo com o Pedrinho. E, cara, vou falar uma opinião bem pessoal aqui. Tá? Se o Pedrinho se mostrar um cartola normal, tradicional do futebol brasileiro, desses aí que a gente tá cansado de ver, Eurico Miranda, André Sanches, esse tipo aí, né? Marcos Braga, os antigão, né? Velha guarda. Marcelo Teixeira, querendo ou não, é velha guarda, né? Tá presidente do Santos, mas é velha guarda. Se o Pedrinho se mostrar como esses cartolas, o Mustafa Contursi, Alberto Alibe, eu vou ficar muito surpreso. Porque eu percebo no Pedrinho, pelo menos, né? Talvez eu possa estar enganado, mas acredito que é verdade. Eu percebo um princípio de realmente amor ao clube. E ele me parece um cara ser muito justo e honesto, cara. Eu não acho que ele ia fazer isso só pra roubar o Vasco da 777, porque a 777 ia tomar conta. Você tá mutado. Eu acho que ele tá pensando no bem do Vasco mesmo. Agora, se lá pra frente aí vai surpreender sendo algo contrário a isso, não sei. Mas ele sempre pareceu um cara muito sério, né? Então, eu achei extremamente ético, sempre achei, Quando né? Muito ético. trabalhou em TV aí, as opiniões dele é o que a gente conhece do Pedrinho, né? Mas é o que Uhum. transparece. É, Se então lá assim, na por isso que a gente frente tá ele falando isso, vai né? se transformar num cara diferente, aí a gente comenta. Mas no momento, eu se eu fosse apostar, eu acho que ele pensa no Vasco, sim. E sabe por que, que isso tá me passando uma impressão positiva com relação a ele? Porque, cara, pensa aqui. O Vasco, com o Pedrinho, que teve essa ação toda, a partir do momento que aconteceu isso, o que, que se esperava? Caos, instabilidade, né? A pior ainda do futebol, a não resolução do caso Coutinho aí, porque tava tudo no 777 ainda, tá? E não foi isso que aconteceu, né? O Vasco acabou se endireitando, mesmo com a saída aí do Álvaro Pacheco. Chegou o Paiva aí, que ainda é interino, mas tá treinando o time deu uma arrancada, melhorou. Contratou o Felipe Coutinho. O negócio que achou que ia ser caos financeiro, até agora aparentemente não tá acontecendo isso. Então parece que existia um plano também. Não é simplesmente ele foi lá, arrancou a 777 e seja o que Deus quiser. Eu acho que ele sentou ali com os parceiros dele e falou: gente, vamos analisar esse contrato aqui porque tá muito estranho. E, cara, de verdade, a 777 ela inflacionou o mercado aqui no futebol brasileiro, contratando um monte de pereba muito caro pro Vasco e fechando a porta para outros jogadores. E outras alternativas. A 777 vetou o retorno do Paulinho, que foi pro Galo. Eles não quiseram o Paulinho. Aí Exato. vai lá e E nem contrata tava jogador tão muito mais caro. caro. E nem Muito tava mais tão caro e caro. pior. Sabe? Por quê? Qual que é o motivo? Ah, não, ele é muito caro. E vai lá e contrata um cara pior. Eu não sei qual que é o objetivo, qual que seria o objetivo da 777 fazer isso, porque depreciar o próprio produto não faz sentido, mas por que que eles tomaram essas atitudes? Qual que é o problema nesse ponto? Então, assim, como a gente vê muito de longe, a gente não tem essas respostas. O cara que tá ali o dia inteiro, olhando o contrato, minuta, não sei o quê, alguma coisa ele deve ter achado ali. Porque a Opa. liminar não seria dada se não tivesse alguma coisa. Alguma coisa tem. Sem nada, a liminar E não, até não agora vence, não cara. ser revertida também, né? Se É. fosse E alguma parece que a coisa 777 meio que já por abriu cima. mão. Vão ter que sair, gente. Né? Tanto que saiu os diretores deles, tipo, a comissão que tava lá no Vasco não tá mais. Se eles estivessem tão certos assim, você acha que eles não estavam brigando na justiça? Vão derrubar essa É, liminar, gente. Não é possível. até A gente agora. tá certo. Eles só fizeram notinha. Ai, não, é um absurdo o que está acontecendo. Tá bom, e não fez nada, não se moveu, Pra falar que falaram não alguma provou que coisa, tá né? certo, ó, a gente não fez nada de errado, a gente tá certo. Alguma coisa de errado tem, porque senão, pelo tempo que a gente tá no futebol aí, se tivesse alguma coisa de errado com essa revolta do quadro associativo do Vasco, a 777 já teria retomado o poder. E já faz mais de mês, hein? Tá Também tem. estranho. Eu tô achando que a 777 vai só pular fora. Mas perdemos, sei lá, 400 milhões aqui, gente. Vambora, vamos fazer outra coisa. É dinheiro Não vai dar perdido, certo, bora. né? É. Então é diferente, porque
Como o Pedrinho conseguiu, ainda não sei, a gente não teve acesso a tudo. Eu só consigo, a única coisa que eu consigo entender, mesmo sendo quem é, o filho do Eurico Miranda, é o Euriquinho, ele deu uma entrevista e ele fala sobre detalhes do contrato, de como a 777 usou o dinheiro do próprio Vasco para comprar o Vasco. Porque fala que o Vasco não tem dinheiro, mas o dinheiro circula. A gente sempre fala, time de primeira divisão, o dinheiro circula ali dentro, gente. Claro que cai, a gente fala Circula sempre, muito dinheiro, só tá? da TV aí é uma baita grana, então é isso. É como se usa esse dinheiro. Pagou 10, vai, falando, pagou 10 pro Vasco, daí na cota de TV já vinha 12. É, entendeu? É estranho, tá? Então, vê lá, tá? Ele, cara, ele, não sei se ele tá do lado do Pedrinho ou não nessa história toda. Você fala, ai, mas é Euriquinho. Meu irmão, eu não sei de que lado político ele está nessa história toda. Só que assim, pelo menos o Pedrinho, no meu ponto de vista, parece uma pessoa confiável, tá? Então assim, Parece. eu só vi o que ele tava falando com relação a 777 no Vasco, e ele não fala mal de Pedrinho, ele não vai entrar nesses pormenores, tá? Inclusive, eu acredito que essa entrevista é antes da liminar. Essa entrevista do Euriquinho. Eu não lembro o podcast que ele fala sobre isso. Mas se você colocar podcast Euriquinho, eu acho que você vai encontrar aí, tá? E fala muito sobre essas coisas, de como a 777 meio que comprou o estádio do Vasco, meio que virou dona de tudo do Vasco, sem colocar R$ 1 ali. Tipo, até em venda de copo. Tipo, eles são donos de tudo. E como isso desonerou o Vasco em todas as situações. E aí eles se revoltaram, né? Então esse ambiente de revolta ali é com relação a isso. E eles criticam principalmente as pessoas que resolveram aprovar essa SAF na calada da noite, segundo eles. Por que foi aprovado tão rápido? Cadê as outras ofertas? Por que tem que ser pra esses caras? Qual que é a parada aqui? Então assim, dá a entender, supostamente, que alguém recebeu um por fora. Ah, aprova aí, toma 5 aqui, meu irmão. Aprova aí que toma não sei o quê, entendeu? Aí você começa a ficar meio cabreiro. E eu acredito que, baseado nisso, o Pedrinho, com o grupo dele, conseguiram reunir conseguiu reunir o material necessário para derrubar a 777. Eu não acho que é o caso aí do Textor falar que tem uma insegurança, porque as outras SAFs estão funcionando aqui. O negócio é fazer o trabalho bem feito. Outra a gente vê né? que dá problema, mas... A Elefante no Figueirense. Só fez merda. Eles pegaram o clube de volta, porque a SAF só fez merda. Ela não cumpriu nenhuma das coisas que ela prometeu. Então, assim, você não pode simplesmente, eu sou dono da SAF, eu faço o que eu quero. Não é bem assim. Você assina um contrato que você tem obrigações. Contrato, você tem as suas obrigações, Exato. seus deveres ali que você tem que cumprir. Caso você Exatamente. não cumpra alguma coisa, você pode até reverter a SAF e voltar para as mãos do clube. Exato. Então, por isso também aconteceu no Figueirense. As outras estão trabalhando. A SAF do Bahia está trabalhando, a do Botafogo trabalhando, né? A do Atlético Goianiense trabalhando, do América trabalhando, do Coritiba trabalhando, cada um na sua realidade, né? O Cruzeiro, cada uma na sua realidade de SAF. O Atlético Mineiro agora. A tendência é que mais clubes se tornem SAF aqui. Não duvido nada amanhã, São Paulo, Santos, Corinthians, acabarem virando SAF, Internacional, Grêmio. A tendência é que virem, cara. A tendência é que isso vá se tornando SAF. O Fortaleza é uma SAF muito bem estruturada. Tem insegurança por causa do que aconteceu na 777 no Vasco? Acho que não, tá? Mas enfim, quero saber a sua opinião, você que está aí desse lado, tá certo? Comenta aí sua opinião, faz o cucocô, curta, comente e compartilhe. Agora estou lá vendo o Santos, muito provavelmente nesse momento, passando raiva, porque é Santos e Vila Nova em Goiás. O Ralf deve estar marcando o Júlio Furt, que deve estar uma loucura. Né? A gente se vê no próximo vídeo. Fique com Deus. E tchau.